Atenção a esse vídeo se você é profissional da saúde. Eu vou revelar para você aqui a ficha de anamnese dos livros antigos, os tradicionais, com a metodologia na íntegra daquela medicina chinesa aplicada lá há milhares de anos, com traduções exatamente do mandarim antigo. Atenção se você trabalha com terapias em geral, medicina, psicologia, fisioterapia, doenças cardiovasculares, neurológicas, articulares, seja o que for, doença crônica não transmissível, atenção a esse vídeo. Se você trabalha diagnosticando e atendendo o paciente para chegar na causa da enfermidade dele, você vai ver aqui, nessa metodologia, ensinamentos fundamentais que modificam a forma como você olha, pergunta e orienta o seu paciente. Muita atenção, porque falamos de uma medicina que chegou no Brasil há cerca de 6 décadas, só que ela tem 4.000 anos. Hoje, universidades ao longo de todo o planeta, mas a tradução na íntegra foi muito reduzida, foi complicada quando chegou no Brasil devido a erros naturais. Mandarim antigo é diferente do mandarim de hoje em dia, que é o simplificado. Então, tradutores na íntegra, livros que seguem toda essa tradição, todo um contexto que é complicado devido ao tempo que é muito recente. O tempo de aplicação dessa medicina no Brasil mostra aí que essa dificuldade toda é muito natural. Portanto, nada tão importante quanto esse vídeo para sua avaliação. Você vai ver que lá no final do vídeo você vai observar, interrogar, olhar, palpar o seu paciente diferente, pulso, temperatura, toda avaliação, cada detalhe pode fazer você chegar à causa de um pânico, de uma dor de cabeça crônica, de uma incontinência urinária ou de um aborto espontâneo. Seja o que for, o que eu vou te apresentar aqui é metodologia na íntegra, exatamente como as universidades da China aplicam hoje, porque seguem toda essa antiguidade aí com perfeita tradução. Hoje, o que é feito no Brasil mostra-se aí uma grande urgência de novas traduções, novos conhecimentos, para que possamos aplicar no nosso consultório de forma mais profunda e mais precisa essa medicina. Afinal, o diagnóstico é o mais importante para cada um de nós, profissionais da saúde. Os que diagnosticam qualquer doença crônica orientam diferente, estão assim, muitos passos à frente daquele grupo que trata sintoma, protocolo. Sintomas é tratar o paciente de forma muito superficial. E aí o paciente ou não volta ou divulga o seu trabalho de uma forma péssima, que é não resolveu a queixa, não chegou na causa da enfermidade, o que é muito triste. Vamos combater todo esse processo de reduzir, protocolar e ocidentalizar a medicina chinesa através da revelação da anamnese dos livros antigos, tá bom? Só que tudo isso só tem valor se você, primeiro, anotar tudinho e aplicar na sua prática. Segundo, lá no final, Raquel, consegui tirar itens para minha prática, vou modificar a forma que eu interrogo, que eu olho, que eu observo meu paciente. Então, leve esse vídeo à frente. Todo ele só tem valor se chegar nos profissionais de saúde. Compartilhe, leve, dê o like e com isso vamos modificar a forma como encontramos a causa das doenças crônicas e orientamos cada um dos pacientes que confiam, chegam no nosso consultório abrindo a vida, as queixas, esperando um ótimo resultado, tá bom? Tá aqui nosso pacto, seguir na íntegra essa ordem e levar o vídeo à frente. Para você agora, bom vídeo! E eu espero aqui abaixo o seu comentário, críticas, cada dúvida. Raquel, concordo, aplico assim, não aplico. O seu comentário faz com que todo esse trabalho cresça. Então agora, bom vídeo para você. Iniciando então
a ficha de anamnese. Vamos lá. O mais importante é que, quando eu percebi que, através dessa ordem, você consegue chegar à causa de qualquer enfermidade crônica, nossa, foi uma grande revelação para mim. Porque é uma dificuldade grande de todos nós, profissionais da saúde, chegar à causa, já que muitas doenças são consideradas de causa desconhecida ou idiopáticas. Então, vamos ver que os princípios aqui seguidos, eles seguem a fisiologia e os fundamentos da medicina chinesa. Você vai ver aqui conceitos que talvez não sejam conceitos da sua prática, o que não tem nada de errado, são apenas diferentes e você pode, através desse conhecimento, chegar aí a essa metodologia e inserir na sua observação. Conceitos como energia, conceitos como temperatura do corpo, através da temperatura, vamos analisar a ascendência ou descendência da circulação. Então, são muito diferentes para nós que trabalhamos com uma outra estrutura dentro das áreas de saúde no Ocidente. Te convido a se abrir e a observar como é feita essa avaliação, que fundamentos são esses, para que você possa utilizar com integridade e beneficiar o seu paciente dessa forma, tá bom? Em primeiro lugar, vamos às 9 regras de ouro. Tem um vídeo aí bem interessante para você. Se você colocar 9 regras de ouro, Raquel Terra, você vai encontrar que mostra mais detalhadamente o que é cada uma dessas regras. O fundamental a ser colocado aqui é que essas regras dão base para a ficha de anamnese. Se eu fosse passar cada uma aqui, ficaríamos muito tempo. Então, tem um vídeo pronto com essa ordem. Conhecendo essas regras, você consegue entrar na ordem da avaliação. Então, é como um pré-requisito para você compreender esse vocabulário que eu vou passar aqui, dessa revelação da ficha, tá bom? Então, dentro das regras, você vê filosofia taoísta aí, que é a base filosófica que norteia o pensamento oriental, análise do calor e frio, que é yin yang. Temos doenças de calor, como insônia, taquicardia, hipertensão, e doenças de frio, como incontinência e depressão. E essa análise das leis da dualidade é fundamental para compreender essa ficha, ok? 5 elementos, que são 5 órgãos internos, como os órgãos estão interligados, através da regra 4, que são os canais. Os canais ativam a circulação de todo o sangue, mantendo a ordem dos 3 tesouros, que é espírito, energia e essência. Através dessa circulação de canais, compreendemos qualquer tipo de adoecimento do ser humano. Está lá prontinho para você nesse vídeo das 9 regras. Depois, os fatores patógenos, como um frio do ar-condicionado pode penetrar no corpo e adoecer, como uma emoção reprimida pode gerar doença no interior. É o processo de avaliação de como o fator se torna patógeno no interior do corpo. Depois, 8 princípios, que é a análise do que é exterior-interior, do que é excesso, doenças que bloqueiam a circulação, e deficiência, doenças que enfraquecem, e frio e calor, através da análise final, que é yin yang. São 8 princípios, interior-exterior, excesso, deficiência, frio e calor, yin yang. 4 pares de duplas, gerando qualquer tipo de doença. Só depois da 6ª regra, você chega nos 4 métodos que eu vou apresentar hoje aqui mais na ficha, que é observação, palpação, sentir o cheiro, a olfação e o interrogatório do paciente. A integração dos 4 métodos é o básico da ficha de anamnese para chegar na causa de qualquer doença, tá bom? Então, os 4 métodos você vai ver aqui em ordem nessa avaliação. A partir dessa compreensão do que se observa, como se palpa, como se avalia o paciente, chegamos na análise do pulso, para ver a frequência, a profundidade, tipo de pulso, e da língua, que são 2 padrões super importantes para a sua avaliação. Pulso e língua mostra se a doença já está muito profunda, se ela afetou o rim, se ela afetou o coração, se ela afetou as funções do fígado, e com isso você consegue analisar o grau de profundidade
E como vai ser o seu tratamento? Só depois da 8ª regra, chegamos ao fechamento da causa, que é encontrar a síndrome, a causa de qualquer doença crônica. Eu vou te apresentar aqui a ordem da ficha de anamnese. Só que é importante que você saiba que essa ordem foi constituída a partir dessa fisiologia aqui, ó, apresentada nas 9 regras. Se algo ficar complicado, se você tiver alguma dúvida no decorrer dessa ordem, é só você voltar lá. Nesse vídeo das 9 regras, tire dúvidas que ele vai ser um grande complemento para a ficha de anamnese, tá bom? Então, essa base vai te dar a profundidade da sua avaliação. E aí eu chego no conceito básico para te apresentar a ordem dos livros antigos. A entidade nosológica, ela pode ser várias síndromes. Vamos lá. Uma entidade nosológica na medicina, na nossa medicina aqui no Ocidente, que é uma doença, pode corresponder a diferentes síndromes na MTC, Medicina Tradicional Chinesa. E aí faz você compreender o raciocínio ocidental e ver que está tudo certo, é fundamental termos toda a medicina ocidental aí, com exames, os médicos colaborando com várias enfermidades que são cirúrgicas, diagnosticando a estrutura anatômica, mas ela pode ser ampliada através do conceito da medicina chinesa, que atende o paciente com uma entidade nosológica, que é, por exemplo, a asma bronquial, e analisa, de acordo com o que eu vou te passar aqui, a síndrome. Se eu não faço esse paralelo da entidade, da doença, que é a entidade nosológica, com a síndrome, eu não consigo tratar. Porque a medicina chinesa trata síndrome. E, com isso, o resultado vem na doença. Tratando a síndrome, eu trato a raiz, a origem da doença. Para clarear, eu coloquei essas setinhas vermelhas para você. Agora eu vou traduzir. Como eu disse para você que eu estou revelando o segredo dos livros antigos, eu mantive a denominação clássica, que é o Shu. Shu significa deficiência. E o QI, que se pronuncia Chi, é energia. Então, eu tenho Shu de Ti do pulmão, Shu de Ti do baço, Shu de Ti do rim. 3 causas para asma. Só que o Shu de Ti do pulmão, se eu for abrir aqui mais outras setas, vamos colocar mais 3 setas, você vai ver que ele é causa não só de asma. A deficiência de energia do pulmão pode ser causa de tosse, pode ser o princípio de uma falta de ar. O paciente não tem asma, mas quando anda rápido tem dispneia, que é falta de ar. Pode ser o princípio de uma depressão, de uma melancolia. Pode ser que o paciente apresente uma opressão torácica. Junto com deficiência do baço, pode gerar rinite, sinusite, grandes quadros aí de alterações respiratórias. Então, uma síndrome pode estar ligada a várias doenças. E uma doença a várias síndromes. Então, não tem para onde fugir. Não dá para ir atrás da receitinha e do protocolo, que vai ser, com certeza, o caminho do fracasso. Eu tenho que chegar, a partir dessa ficha que eu vou te apresentar, a causa da entidade nosológica. Isso já existe nas metodologias, já existe na ordem do diagnóstico todo. Sede, suor, fome, você vai ver chegando à causa de qualquer doença. Então, tá aí para você 3 síndromes que são causas da asma. Assim como a asma, você vai fazer com qualquer enfermidade. Uma síndrome gera uma enfermidade, mas não só exatamente a enfermidade que você está tratando. Vou dar só um exemplo para fechar esse slide, só mais um exemplo. Deficiência da energia do rim. Pode gerar asma? Pode, mas pode gerar também lombalgia, memória fraca, fraqueza de joelho. Pode gerar aí, com o tempo, deficiência de Yang do rim, que gera impotência, incontinência e pânico. Portanto, lembre-se sempre, a síndrome é que manda no seu diagnóstico, tá bom? E aí eu vou mostrar agora o primeiro item da avaliação. O primeiro item é: quando
quando iniciou a enfermidade e eu vou tratar um homem ou uma mulher. Nossa, Raquel, por quê? Tratamento é diferenciado? Sim, com certeza. Porque os homens tendem a ter deficiência de Yang com o tempo, que é frio interno. Deficiência de Yang é, por exemplo, uma depressão, impotência, o pânico, o homem que parte de um cansaço, uma apatia prolongado e chega até alteração na contagem do esperma, deficiência de Yang do rim. Então, o homem tende a esfriar com a idade. Observa um homem de 80 anos e uma mulher de 80. Como são diferentes? A mulher pode estar mais acelerada e o homem mais apático, porque a mulher tende a ter doenças de deficiência de Yin, que é esquentar com a idade. Pode observar menopausa, a andropausa, pode haver aí um esfriamento do corpo. Em geral ocorre, por isso o homem fica mais lento e com uma tendência à apatia. Não é uma regra. Eu tenho um aluno médico, excelente aluno, é o poeta da turma, alegre, é o aluno que tem um brilho natural. Ele tem 83 anos, faz 83 anos esse ano. E, no entanto, tem pacientes e alunos de 30 anos que podem estar mais cansados. Tem um quadro de depressão com 40 anos, alguns pacientes, e esse aluno médico está bem com 82 anos. Então, cuidado quando você escuta idade. Idade indica que existe uma tendência ao resfriamento no homem e uma tendência ao aquecimento na mulher. Doenças de aquecimento, doenças de esfriamento. Isso é uma tendência natural, pesquisada há milhares de anos. Se vai ocorrer ou não, depende da sua orientação, dos hábitos, da constituição interna do paciente, da imunidade, para que ele chegue aos 90 anos bem. Esse meu aluno, que chama-se Paulo, com certeza, com 90, ele vai estar aí cheio de otimismo, curiosidade, se ele continuar no ritmo que ele está hoje. E está tudo bem, porque ele previne enfermidades, cuidando dos hábitos. Então, atenção quando você escuta homem e mulher. Agora, é uma tendência fixa, é uma tendência natural. Portanto, as mulheres que você atende hoje, você vai observar que elas tendem a aquecer, porque a menstruação vai reduzindo com a idade, elas tendem a ter, diferente do homem agora, ansiedade, insônia, ficam aceleradas, começam a ficar com mais calor, sudorese noturna e ressecamento. Isso tudo é a tendência da mulher natural a ter deficiência do Yin, tá? Então, quando você atende, você já olha mulher e pensa em tudo que se refere ao Yin. Raquel, o que é o Yin? Líquidos, sangue, estrutura física, é toda a lubrificação da mulher. Com o tempo, ela tende a ressecar e você vai tratar tudo que mantém esses líquidos, tudo que mantém essa circulação ativada e forte. Porque se ela ressecar, ela vai ter tipos de doença de ressecamento. E o homem, se você sentir que ele está se tornando mais frio, moxa, camarão, mude os hábitos, retire os alimentos que são frios, para que ele aqueça e fique aí, chegue aos 90 anos. Forte, com boa imunidade e com o corpo aquecido, tá bom? Então, dica básica, de acordo com toda a tradução antiga. E aí eu chego ao 2. Vemos o endereço e o local. Para quê, Raquel? Onde o paciente vive, eu vou ver a quantidade de calor, se bate sol, se é um local muito úmido, o paciente vai ter doenças mais de frio, se é um local arejado, se tem árvores, se ele caminha, ou se ele está no centro urbano muito forte, com poluição, quase não pega sol, trabalha o dia inteiro no ar-condicionado. Tudo isso interfere no fator patógeno, que é o que gera doença, e no fator antipatógeno, que é o que defende. Se ele está num ambiente frio, poluído, excessivamente tenso, vamos mudar hábitos, incluir aí caminhadas, incluir momentos do dia que ele possa se fortalecer para suportar um ambiente
que pode, com o tempo, adoecê-lo, tá bom? Tendências patológicas. O clima e o local que ele dorme pode já estar gerando uma tendência interna. Então, se você vê uma criança, não, eu moro num apartamento de fundos, meu filho quase não pega sol, ele acorda, toma leite, espirra o dia inteiro, tem uma rinorreia clarinha, que é o catarro, eu já vou saber que aquela criança tem possivelmente deficiência de energia de baço e pulmão, é uma criança que eu vou precisar indicar exercício físico, mudar a alimentação, então eu já sei que com o tempo ela pode afetar determinados órgãos, a imunidade vai cair. Na minha mente, na avaliação, que é o que eu quero, que é o que é importante passar para que você use no seu consultório, eu já sei a tendência e predisposição daquela criança. Eu já sei do que pode vir lá na frente, do órgão que pode sofrer. Com isso, eu vou saber exatamente que hábito inserir, alimento e as mudanças que eu vou orientar para essa família, tá bom? Então, vai na ordem local, tendência e análise do clima. Próxima, os livros antigos mostram aí que o quarto item é saber a estação do ano em que começou a enfermidade. Você vai perguntar, seu filho, quando começou a ter esse quadro alérgico, com espirro, com esse catarrinho, era inverno? Foi no final do verão, que é uma época que chove muito? Foi depois de muito tempo com a roupinha molhada, chega na natação, da natação e não tira a sunga ou a toalhinha? Eu vou ver a estação do ano, roupa, como ele está mantendo a energia de defesa em relação ao meio externo. As crianças que moram em locais úmidos ou ficam muito tempo com roupas molhadas, elas deixam essa umidade penetrar, o que afeta diretamente a imunidade e o tipo de enfermidade. Quinto, profissão. Saber se o paciente é um juiz, um músico, ou um professor de matemática é fundamental para eu saber como ele utilizou a energia dele. Mais sensibilidade, mais mental. É um paciente que, professor de natação, por exemplo, para beber, fica muito tempo na água, e a água, todos os dias dentro da piscina, pode penetrar e gerar um frio interno. Olha a sensibilidade da medicina chinesa em relação ao fator patógeno. Zenti. Raquel, o que significa? Como se movimenta Zenti e o Xeti? Zenti, anote aí, por favor. É o Ti antipatógeno. É a quantidade de defesa dele. Então, você vai analisar no seu consultório. O paciente tem imunidade boa, o Zenti está forte. O Xeti, que é o Ti patógeno, ou Ti perverso, penetrou já? Vou dar um exemplo clássico para você. Pacientes que utilizam muito a mente. Vamos lá para o juiz. Se esse juiz ou um advogado trabalha o dia inteiro, lógico que a profissão por si só ela não adoece, mas é a forma que o paciente se relaciona com a profissão. Advogado, sem horário de trabalho, sem horário de almoço, vai almoçar 2, 3 da tarde, chega em casa, fica no computador até tarde trabalhando, o juiz vai resolver lá todas aquelas petições, dar aquele parecer, organizar toda aquela parte mental até meia-noite, 1 da manhã. Imagina só, é impossível a energia do baço se manter forte, que é quem controla a mente, uma pessoa que trabalha 12, 15 horas por dia, um professor de matemática que dá aula em 4 escolas, e aí tem 20 minutinhos para comer um sanduíche no almoço e já corre para trabalhar, como hoje o professor trabalha de forma excessiva. Você vai analisar o que ele come nesses horários, quanto ele trabalha, quanto ele relaxa. E aí você vai ver órgãos que controlam mais a mente sendo consumidos. Então, muita atenção, porque a intensidade de trabalho, se for excessiva, pode gerar, e você, quando conhece as regras de ouro, sabe exatamente o órgão que ela vai adoecer, tá bom? Estado civil, a relação sexual na China era fundamental, porque a relação sexual era apenas após o casamento. Então, hoje, a relação sexual é diferente. Então, é fundamental que você pergunte para o seu paciente:
Você tem relação sexual? Qual é a frequência? Tem libido? Tem desejo? Porque aí está a energia do rim e através dessa avaliação você vai saber se o rim está forte ou fraco. Fundamental. Pode ser uma dor no ombro ou uma insônia. É sempre importante perguntar qual é a frequência da relação sexual e se ela existe ou não, ok? Sexto item. Essa é a fase mais importante agora, que é o sétimo item de toda avaliação, tá bom? Fase mais importante da anamnese, a falta de clareza dificultará a definição do diagnóstico. Mostrei aí a foto de uma paciente, que é uma querida, uma pessoa que tem um brilho, uma naturalidade para falar, para se apresentar, para colocar as queixas, para se abrir. E olhando para ela, você vê uma pele bem corada, um sorriso natural, um olhar brilhante. Então, magra. Olhando, você já tem a característica de quê, Raquel? Vamos lá. A facilidade em falar, em sorrir, é o calor que chega na cabeça. A ascensão do yang, quem faz é baço e rim, jogam calor, e essa expressão na face é a expressão do coração. Então, como a pessoa fala, organiza as palavras, coração. A ascensão do sangue, baço. Então, olhando para ela, eu já vejo o interior. Lembre-se que na antiguidade se fala, os órgãos se excedem no exterior. Pele, cabelo, palavra, cor, temperatura do paciente, né, o tom da pele, já mostra cada órgão interno. Aí, observamos coração, baço e rim na expressão da fala da paciente e de toda a face. Agora, só em olhar a paciente começa a avaliação. E aí você vai ver a parte mais importante da ficha. Se você errar aqui, toda a anamnese vai ser comprometida. Chama-se histórico da queixa principal. São 7 perguntas de ouro. Muita atenção, porque essa ordem é que vai dar a assertividade e a profundidade do seu diagnóstico. Quando começou a queixa? Ah, Raquel, mas essas perguntas estão relacionadas a quê? Não importa. Você pode estar tratando cistite, dor de cabeça, gastrite, pânico ou dor lombar. Sempre. 7 perguntas da queixa principal, ok? Se você não conseguir manter essa ordem, você não consegue analisar o paciente com clareza, tá? Então, vamos ao paciente que chega com a queixa de depressão. Vamos lá. Quando começou a depressão? Quando? Tem 1 ano, tem 2, tem 1 mês? É fundamental. A intensidade dessa depressão, você consegue sair de casa, consegue trabalhar ou não, fica deitado, uma prostração enorme. De 0 a 10, mensura, por favor, sempre. Que essa é uma escala analógica que facilita muito a identificação da evolução do paciente. De 0 a 10, para que na semana seguinte você pergunte 0 a 10 melhorou quanto? Sendo 10 um máximo de queixa do paciente, e depois, na análise da melhora, você vai analisar de 0 a 10, sendo 10 o máximo de melhora. Então, eu uso isso em cada paciente ao longo de anos, para que eu possa realmente ter um padrão para pesquisar e analisar quanto ele melhorou, tá bom? Essa escala é usada cientificamente, validada, então é uma ótima indicação da evolução de quem você trata. Depois, fatos. Fatos associados ao início da queixa. Quando você começou a deprimir, você perdeu um emprego, você mudou de trabalho, terminou um relacionamento, perdeu um ente querido. Algum fato? Não relacionam a nada. Tá ok. Relacionam, escreva exatamente qual fato que ele relaciona, que você vai ver a importância disso ao longo de toda a ficha. Frequência, é diariamente que você sente essa apatia, essa prostração? É uma vez por semana? Característica da queixa, tem pessoas que estão em processo de depressão, mas são aceleradas. Tem outras que são apáticas. Umas são irritadas, as outras têm medo. Então, qual a característica da depressão? Você sente falta de energia o dia todo? Picos de estresse? Anote tudo, porque aí você vai avaliar cada órgão, cada tipo de energia.
sangue, toda avaliação depende dessa característica do fato, característica da queixa, tá bom? E próximo, como piora e como melhora a queixa. Melhora quando dorme, piora quando eu me estresso, melhora quando eu como. Anote, porque aí vão estar presentes as regras de ouro dentro dessa avaliação. Sétima pergunta de ouro: sintomas associados à queixa. Além da depressão, você tem algum outro sintoma? Nossa, Raquel, tem paciente que fala assim: quando eu acordo, estou mais apática, mais cansada, eu sinto logo uma palpitação e eu como, tenho enjoo. Já sei, frio no aparelho digestivo, deficiência do baço, não consegue digerir, não joga a circulação para a cabeça, é o órgão que eu vou começar tratando. Tá bom? 7 perguntas de ouro, de acordo com os textos antigos, toda a anamnese clássica. Anote, que faz toda a diferença. O diagnóstico ou não anterior, anote. Antecedentes patológicos pessoais, você vai ver, tenho depressão, mas já tive gastrite, úlcera, já fiz uma cirurgia de hérnia umbilical. Anote tudo, porque cada patologia está ligada a órgãos diferentes. Paciente que já retirou a vesícula, já teve estagnação do fígado durante muitos anos, queixa emocional importante, tenho que tratar esse órgão. Paciente que tem vários problemas digestivos, já tem deficiência do baço, que é o principal órgão da digestão para a medicina chinesa. Então, é fundamental organizar enfermidades durante a vida, pacientes que nasceram com alergia, imunidade já afetada desde cedo, e aí eu vou correlacionando cada órgão, ok? 11º item, antecedentes obstétricos. Aqui eu tenho análise da menarca, que é a primeira menstruação, meninas que menstruam muito cedo, deficiência de energia do rim. Menarca com 9, 10 anos é muito precoce. Já tenho que tratar a energia do rim, às vezes, numa criança, tá? Aborto espontâneo, também deficiência do rim. O rim está muito relacionado com ciclo menstrual, fertilidade e toda a parte ginecológica. Menopausa precoce, deficiência de sangue e características da menstruação são fundamentais para analisar todos os órgãos. E aí eu vou analisar regularidade do ciclo, se tem ou não dismenorreia, que é cólica, se existe uma hipermenorreia, que é aumento do volume. Todas as características do ciclo menstrual você vai resumir em função de 3 órgãos: fígado, que armazena o sangue, baço, que produz sangue, e o rim, que produz a medula óssea e também participa na produção de sangue através da essência. Esses 3 órgãos vão te dar aí toda a avaliação do ciclo menstrual, tá bom? Nessa ordem que vai estar toda a sua ficha. 12º, intolerância alimentar. Paciente que enjoa com doce, tem desejo por doce, detesta camarão. Cada sabor está ligado a um órgão, muito importante. Amargo, coração; picante, pulmão; azedo, fígado; doce, baço; e salgado, rim. Então, o desejo pelo sabor está ligado, muitas vezes, à deficiência do órgão. Paciente que deseja muito sal, deficiência do rim; deseja muito doce, deficiência do baço. Então, esse desejo exagerado já te mostra o órgão que você vai observar, tá bom? Alergia a medicamentos, importante saber, para ver o nível de tolerância, porque a energia de defesa, o antipatógeno, faz com que o paciente suporte os medicamentos. Então, paciente que tem muitas alergias, eu tenho que tonificar. Às vezes é importante o medicamento, paciente que não suporta nunca, que enjoa, passa mal, eu tonifico a energia de defesa e já anoto ali exatamente qual é o medicamento que dá essa reação. Antecedentes patológicos familiares, a mãe e o pai mandam energia yuan qi, que é uma energia ancestral, pelo cordão umbilical para o feto. Então, nós somos resultados dos nossos antepassados. Saber a enfermidade do pai e a mãe daquele paciente, se são vivos, se tiveram alguma doença crônica importante, eu sei o que no Ocidente chamamos de genética, que é a tendência do paciente, tá bom? Então, tendências a mãe com vários problemas digestivos, mãe que teve depressão crônica,
você já analisa como está a defesa do paciente, porque ele tem uma propensão. Não significa que ele vá ter a enfermidade, mas eu já posso fortalecer, através de técnicas da medicina chinesa, a defesa para que ele não siga o padrão dos pais ou dos antepassados, tá bom? Então, saber, você pode tratar qualquer enfermidade. 100% dos quadros perguntamos: os seus pais são vivos? Caso não, faleceram com qual enfermidade? Tá bom? Pacientes que têm pais e mães que chegaram a 90 anos bem, com saúde, 98, significa boa energia ancestral, que é um excelente indicativo. Depois, hábitos, se o paciente é viciado em cocaína, é uma droga muito yang, quente, consome o sangue, debilita coração e rim. Vício em álcool é uma droga não tão quente quanto a cocaína, mas ingerida diariamente, resseca, acelera a circulação. Então, é fundamental saber se existe algum vício, tá bom? Assim como fumo também é uma droga quente que acelera e consome a circulação interna. E aqui eu tenho, dentro ainda do item, desse ponto aí, 15º, a inspeção. Então, eu olho roupa do paciente, ver se ele está muito aquecido num dia quente, então ele está friorento, forma que ele fala, postura, tom da pele, coloração, constituição física, língua, pulso, toco nas partes do corpo para saber se o paciente está frio. Então, vamos lá. Pacientes que têm, por exemplo, língua pálida, pulso, menos de 60 batimentos, partes do corpo geladas, eu vou fazer moxa, que é uma técnica para aquecer, porque esse paciente tem frio interno. Frio interno é ruim, porque pode gerar dor de cabeça, depressão, aborto espontâneo, dor lombar, várias enfermidades. Então, palpando, olhando a língua e sabendo a velocidade do pulso, eu já analiso o padrão de adoecimento de acordo com essa velocidade, com essa temperatura, tá bom? E aí, fechando, eu vejo tom de voz, pacientes que falam muito baixinho, deficiência da energia do pulmão, se a respiração é curta e tem tosse, esse órgão não está descendendo a sua energia. Vou usar técnicas para tonificar o pulmão. Pacientes que têm um cheiro muito forte, o odor fétido, em urina, em suor, significa calor interno, e eu tenho técnicas para drenar o calor. Por exemplo, chá de hortelã, melancia, alface, são alimentos que refrescam e diminuem o calor. Assim como o mau hálito também é um calor interno. Então, sentir o cheiro e saber a intensidade das secreções é fundamental. Secreção muito espessa e amarela, calor interno. Fluida e clarinha, por exemplo, catarro, aquela rinorreia bem clarinha, tipo água, frio interno, eu vou usar técnicas para aquecer. É interessante porque esse grau de precisão faz com que você entenda a raiz das doenças. Imagina no seu consultório, o paciente chega, uma mulher com 35 anos, trabalhando, contadora, trabalha o dia todo, precisa dessa energia mental, desse foco, produtividade, e está espirrando com catarro clarinho, aí você toca perna gelada, dor de cabeça e adora salada crua. Você já consegue ver a causa da imunidade baixa, dor de cabeça, dessa alergia, desse catarro, em uma raiz só. Por quê? Se ela come muitas coisas frias, se ela tem esse catarro claro, e se essa dor de cabeça é de manhã, ela está com deficiência da energia que acende para a cabeça. A energia que forma a qualidade da energia do pulmão, que é toda a função do baço. Então, eu aqueço o órgão, mudo os alimentos e trato o cansaço, as pernas frias, a dor de cabeça e toda essa rinite ou alergia. Tudo com uma raiz só, que é o frio. O mais interessante é que a medicina chinesa chega à causa de várias alterações. Então, o paciente não fica tendo que mudar de especialidade o tempo inteiro, aí busca um alergista, um terapeuta, um gastrologista, e
a cada semana tem que ir numa especialidade diferente. Se ele vai no profissional de medicina chinesa, mantendo lá todos os exames, todo exame de rotina, médico, tudo certinho, mas complementando com a medicina chinesa, o profissional já vai chegar à causa de tudo que ele tem, interrelacionando os sintomas. E aí o paciente só agradece, porque ele vem muitas vezes tratar uma queixa e trata 5. Esse é o objetivo maior, chegar na causa de qualquer desarmonia. Vamos, então, a uma conclusão importante aqui. Não importa o diagnóstico ocidental, seja qual for, você vai fazer sempre a análise completa, segundo a medicina chinesa. Então, o paciente pode chegar com dor de cabeça, lombalgia, cervicalgia, asma, bronquite, rinite, pânico, hérnia de hiato, não importa. Qual é a síndrome? Eu vou organizar esses fatos de acordo com as regras de ouro e vou te mostrar agora a ordem de uma forma um pouco mais organizada para que você possa saber o grau de precisão que a medicina chinesa tem, tá bom? Então, não importa a enfermidade, eu tenho que achar a síndrome. Para que eu organize as perguntas agora mais importantes para o fechamento da síndrome, é fundamental você saber que o paciente, qualquer paciente, para que ele seja tratado, você vai analisar o grau da luta, a intensidade da luta. Que luta, Raquel? Do Zen com Xie Qi. O Zen Qi é a setinha amarelinha de baixo e o Xie Qi é a seta preta. Lembre-se que o Zen é a defesa e o Xie é o ataque. Traduz aí, antipatógeno e perverso. Devemos ser como um comandante militar. Antes do combate, sabermos a situação atual. Vamos lá, eu coloquei 3 fotos para que você tenha uma ideia dessa ordem dos livros antigos. Eu posso ter um paciente que adoeceu, uma mulher, devido ao excesso de ar-condicionado, isso diminui a imunidade porque esfria o corpo. Mulher que dorme no ar-condicionado, primavera, verão, outono, inverno, qualquer estação, e ainda trabalha com esse frio. Ele penetra, com o tempo ela pode ficar apática, digerindo mal, com dor de cabeça. Eu tenho que saber pelo interrogatório. Lembra? Profissão, aonde trabalha, é frio, é quente? Você já organizou aí na sua ficha. Outro exemplo de Xie Qi, mulheres excessivamente mentais. E aí não precisa ser professora, contadora, advogada, empreendedora, diretora de uma escola. Não necessariamente, pode ser dona de casa, tá? Dona de casa, mas se preocupa muito com o neto, com o filho, com o vizinho. Esse excesso de preocupação pode gerar deficiência de sangue. Então, é outro Xie Qi. Olha a capacidade da medicina chinesa descobrir qual o fator patógeno. É o frio? É a preocupação? A preocupação consome sangue. O frio excessivo esfria o calor interno. Ou é o excesso de exercício físico? Como exercício faz bem e é fundamental para todos os pacientes. Tá aí a terceira foto, uma mulher andando na praia. Tem hoje pessoas que fazem maratona, triatlon, e aí tem deficiência de sangue, tem tontura, depressão, caminham 4, 5 horas. Então, o exercício é fundamental. Mas se ele for excessivo, ele lesa o sangue. Professores de ginástica que às vezes fazem 5, 6 horas por dia. Cada atividade física tem que ser avaliada. 5 horas é muito. 1 hora pode ser excelente. O mais importante é, se o paciente tem sangue para realizar essa intensidade, você vai ver. Vou dar um exemplo mais claro. Paciente que faz 5 aulas de ginástica num dia, tá bom? Academia, suando, 3 horas de musculação. Aí você vai ver, ele tem sensação de cãibra, dormência, fasciculação, que é o músculo com tremor, e tontura. Não tem fome pela manhã e está apático. Com todo esse exercício, é difícil, né? O paciente ficar sem fome com essa quantidade de exercício, provavelmente ele debilitou o órgão que produz o apetite, que é o baço. E essa fasciculação, que é o tremor, dormência e cãibra, é deficiência de sangue. Então, eu vou reduzir o exercício.
E o que não faz exercício nenhum, eu vou inserir o exercício. A questão é, qual é o perverso? É a mente? É o físico? É o clima? Cada paciente é analisado de uma forma muito individualizada. O que faz bem para João pode fazer mal para o Pedro. O que acelera a defesa da Ana pode deprimir a Joana. Então, por favor, quer tratar de acordo com a metodologia antiga? Respeite a individualidade. Cada paciente adoece por um motivo diferente. Cada paciente eleva-se aí a imunidade dele de uma forma bem diferente. Um é orientando a alimentação, o outro reduzindo o trabalho. E o terceiro pode ser estimulando o lado emocional. E aí você vê vários processos bem diferentes. Para finalizar essa informação, eu vou te dar uma abreviação aqui dos métodos: observação, palpação, olfação e interrogatório. Cada paciente, quando ele chega, eu já estou observando. Já palpo quando vejo o pulso, já sinto o cheiro dele e começo a interrogar. A integração desses 4 métodos é que dá a seriedade dos livros antigos. Todos os livros se baseiam nesse interrogatório. Só que, para isso, você precisa saber o que é exatamente essa defesa. O Zen Qi representa o justo, a bondade, a beleza, tudo que beneficia a saúde do homem e da sociedade. É a capacidade de lutar contra a enfermidade. Olha que interessante. É espetacular essa noção de defesa. Quando o paciente chega no seu consultório, seja com uma insônia ou com uma dor, você já sabe a qualidade do correto, desse Zen Qi. Ele fala, nossa, não aguento mais essa crise, essa pandemia, ai, o mundo acabou, eu não durmo, fico no celular, nada me distrai. É um Zen Qi de qualidade fraca, péssimo, porque dorme tarde, fica no celular, não acredita mais na vida. Isso é a qualidade do justo, da beleza, da resiliência, é o que beneficia a saúde e a capacidade do homem lutar. Então, eu já sei que o Zen Qi dele é fraco. Esse homem que acha que o mundo está um caos, que tudo acabou e fica até de madrugada no celular, ele tem menos capacidade de se defender daquele que está lutando para esse mesmo mundo melhorar, que acorda cedo e sonha. Nossa, Raquel, mas é algo subjetivo? Isso tem a ver com a imunidade para a medicina chinesa? Total relação com a imunidade. Aquele que acorda cedo, que acredita e que se esforça, tem um Zen Qi de qualidade, uma maior capacidade de lutar contra as doenças. É um conceito fantástico. E aqui eu coloco, para finalizar o Zen Qi, olha uma mulher, um sorriso brilhante, né? Sorriso forte, a qualidade dos dentes tem a ver com a força do rim, um olhar otimista, uma leveza na expressão. Essa mulher, ela tem uma adaptabilidade às variações climáticas boa. Essa adaptabilidade significa que não é uma mulher que você olha e acha que ela tem muito frio, não é? Você olha e você vê que ela é quente, pode até sentir, você vai identificar quando palpar, pode até ser friorenta, mas a aparência não diz. Então, isso que é avaliação, já começa a observar, depois você vai ter certeza, interrogando e palpando. Essa adaptabilidade é o Zen Qi. O equilíbrio fisiológico e espiritual do homem depende desse Zen Qi. Então, é um homem, é uma mulher que mostra um equilíbrio fisiológico maior, sabe o que é o espírito. Para a medicina chinesa, o ocidental tem uma dificuldade com essa questão do espírito, independe da religião. Espírito é a percepção, o otimismo, a capacidade de sonhar, de observar o que faz bem, o que faz mal. Isso está ligado ao equilíbrio fisiológico e espiritual do homem. Tá? Então, essa energia de defesa tem que ser avaliada para que você possa tratar. É fundamental para que você saiba a capacidade de se defender do perverso, que é esse aqui, Xie Qi. Atenção a essa definição, que ela é muito importante. Você vai analisar o Qi patógeno, tradução mais próxima, perverso, tá? Qi patógeno que agride o corpo do homem, espírito, energia, agride toda a saúde interna. Ao contrário do Zen, representa agressividade, maldade e injustiça.
tudo que prejudica a saúde do homem e da sociedade. Aqui você vai ver pacientes que dissimulam, manipulam, que mentem, têm vergonha de dizer o que sentem, eles bloqueiam a circulação, têm tendência aí a esfriar o corpo, superaquecer a mente, quer dizer, a falta de autoconhecimento e as emoções confusas, reprimidas, ressecam e geram calor no alto, que é insônia, ansiedade, taquicardia, com frio embaixo, que é medo e edemas. Então, esse descontrole do corpo tem a ver, sim, com a forma que o paciente pensa e se relaciona. Se ele está muito perto do perverso, você tem que nutrir a energia antipatógena para que ele volte a ter uma boa imunidade. Uma definição muito importante para o tratamento. E aí eu chego, para finalizar esse vídeo, nos pilares de ouro do interrogatório. Depois que você analisa em ordem tudo que eu passei aqui, você vai seguir os 7 pilares para fechar o interrogatório. Se eu fosse explicar cada um, eu ficaria pelo menos mais umas 4 horas nesse vídeo. Então eu vou resumir de uma forma bem objetiva para que você possa usar algum item amanhã, logo, logo, no seu consultório, o mais rápido possível, tá bom? Para que esse conhecimento seja útil aí na sua prática. Frio e calor. Você vai perguntar se o paciente é friorento, se ele prefere o verão, prefere o inverno. Eu tenho tipos de calor que mostram que ele ressecou o interior. Vamos lá? Febrícula, febre ondulante. São 2 exemplos aqui muito práticos para sua utilização aí na clínica. Febre ondulante, o paciente não muda, é febrícula ondulante. O termômetro não muda, mas o paciente sente um calor no corpo. Vou dar o mais comum tipo de febre ondulante. Mulheres sentem o calor à noite, não muda o termômetro, têm sudorese noturna e ficam muito ansiosas. Menopausa, principalmente quando ela é precoce. E a febrícula? Outro padrão, pessoas que sentem um corpo quentinho todo dia, assim, várias vezes, durante o dia, não precisa ser diário, deficiência de energia, imunidade baixa e cansaço, mesmo que o termômetro não mude. Então, febrícula e febre ondulante já mostram que está havendo uma deficiência da energia interna, menopausa ou imunidade baixa. Já o frio, mais comum, deficiência de yang. São pessoas que detestam o inverno e têm um corpo gelado. Chama-se frio interno por deficiência. Eu tenho que aquecer. Isso gera dezenas, centenas de doenças. Suor. Eu tenho hiperidrose ou anidrose. Paciente suar quando não deveria, hiperidrose. Não suar quando ele deveria, por exemplo, no exercício físico, anidrose. Hiperidrose mais comum, espontânea. Deficiência de energia. O paciente sua em momentos de repouso. Aqueça para que você tonifique a energia e ele bloqueie o suor. Suar muito faz mal, gera com o tempo deficiência de sangue. Anidrose, exatamente. Não suar é deficiência de sangue. O paciente tem que voltar a suar quando você nutre o sangue. Pode gerar queda de cabelo, depressão, chegar até o glaucoma. Anidrose, tá bom? Vamos lá. As mais comuns: ausência de sede e ausência de fome. Significa deficiência de energia do baço. Com o tempo, gera frio interno e aí infertilidade, dores e várias enfermidades. Sede. O paciente tem que ter sede, é obrigatória. Como a sede voltar? Tonificando o baço. Então, muito cuidado com esse item. Quando o paciente recebe a informação que ele é obrigado a beber água, mesmo sem sede, às vezes ele enjoa e até vomita. Como profissional de medicina chinesa, é fundamental que você contribua com o médico, aumentando a sede do seu paciente. O médico só vai agradecer e o seu paciente vai prevenir várias doenças. Então, sede e fome mostram quando estão ausentes, primeiro, deficiência do baço. Micção e evacuação, normal. Uma média, tá? Vai variar de acordo com a quantidade de líquidos ingeridos, mas micção, 4 a 6 vezes por dia, 5, 6 vezes por dia, normal. Evacuação, 1 às vezes 2 por dia. Evacuar acima de 3 vezes, diarreia, mesmo se não for líquida. É fundamental você tratar para interromper a diarreia. Micção, 10 vezes por dia, deficiência de yang, frio interno, ligado ao órgão rim.
micção, se for excessiva, o paciente está perdendo nutrientes na urina, muitas vezes ele pode perder sangue, proteína, o que gera uma debilidade dos órgãos internos. Trate para o paciente urinar menos, principalmente se ele tiver nictúria, que é urinar à noite, tá? Sem esses itens, não é medicina chinesa, tá bom? De acordo com os livros antigos, é obrigatório. Se você trata com qualquer técnica da medicina chinesa, dietética, auriculomedicina, moxa, acupuntura, tuiná, não importa. Ou se você não utiliza essas técnicas, mas utiliza o diagnóstico para orientar e utiliza pelo menos a dietética, que é uma técnica obrigatória para qualquer profissional de medicina chinesa, e os de saúde agradecem, é obrigatório esse interrogatório. Atenção, porque aqui existe uma integridade, um respeito à medicina chinesa. Qualquer profissional que utiliza a medicina chinesa, de acordo com a metodologia e todos os antepassados da China, é obrigatório esses 7 itens. Se você não utiliza, eu sugiro que você passe a utilizar esse interrogatório o mais rápido possível. Para fechar, sono. Paciente que tem muita sonolência, deficiência, frio interno, que tem insônia, muito comum aí, desarmonia de baço coração ou baço e rim, são as insônias mais comuns. Humor, paciente tem que acordar bem-humorado, bem disposto, e quando isso não acontece, está ligado a vários órgãos. Então pergunte ao seu paciente, emoção predominante, durante a vida teve algum trauma, e hoje, para que você saiba, cada órgão que precisa ser estimulado. Para te clarear um pouquinho nesse item que é muito importante, porque daqui várias doenças surgem, eu vou resumir para você. Baço é responsável pela produção do pensamento, fígado pela iniciativa, uma capacidade de se impor, é a força do fígado. Se não houver, o paciente pode ter raiva demais. Coração pela alegria genuína, harmônica, os órgãos é que produzem as emoções. O rim é responsável pelo medo e pela coragem. Se ele enfraquecer, o paciente pode ter pânico. E, por último, o pulmão é responsável pela tristeza. Se o paciente não souber se entristecer, ele pode ter doenças pulmonares e, com o tempo, pneumonia. Pneumonia, asma. Então, tristeza, alegria, raiva, medo e pensamento mantém o paciente harmônico. Se essas emoções forem descontroladas excessivamente, várias doenças podem ocorrer. Conhecer as leis internas dessas emoções te dá a capacidade de tratar e orientar diversas doenças crônicas na raiz delas, a capacidade de combater as enfermidades. E o paciente só agradece. Tá bom? 7ª e última pergunta dos pilares de ouro, função ginecológica e sexual. Pacientes que estão aí com infertilidade, deficiência do rim, alteração do ciclo menstrual sempre estará relacionada a possivelmente 1, 2 ou 3 desses órgãos. Baço, fígado e rim. Aqui está todo o ciclo menstrual. Tratando esses órgãos, você organiza o ciclo, previne doenças e mantém a fertilidade da sua paciente. Finalizando, então, a forma como você trata está aqui. Esse diagnóstico em ordem para você, de acordo com os livros antigos. Até o item 21. 18º item é: coloque a enfermidade ocidental e a oriental. Por exemplo, para você seguir essa ordem, você precisa desses 21 itens. O 18º, você coloca assim: diagnóstico ocidental, depressão. É muito importante o diagnóstico ocidental. Muitos pacientes não voltam mais ao médico, não fazem exame de rotina. Temos aí excelentes médicos trabalhando na área de saúde. Então, por gentileza, você tem um cardiologista, tem um médico, se o paciente está com a pressão muito alterada, paralelo ao seu tratamento, se é algo muito crônico, muito grave, pergunte como estão os exames de rotina, porque esses exames são avaliados por nós, profissionais de medicina chinesa, anualmente. Todos os meus pacientes me mostram os exames para que eu veja o resultado do meu tratamento ali, mensurado nos itens do hemograma, T3, T4, em toda a avaliação de cada enfermidade que o paciente possa ter. Então, analise, peça o exame. Por quê?
Quando você trata a síndrome, o exame muda. Como você tratou a causa, a glicose pode regularizar, você vai equilibrar o hemograma, você vai ver a estrutura física material mudando, a estrutura orgânica, o que é medido lá na hora do exame laboratorial, mudando a partir do tratamento da síndrome. Isso é feito há muitos anos pelos profissionais que eu oriento e apresenta um grande resultado e credibilidade à medicina chinesa. Então, faça esse paralelo, respeite a medicina ocidental e integre que todos nós vamos crescer. Temos aqui hoje diversos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, trabalhando com a medicina chinesa e associando toda a sua prática clínica e integrando os conceitos da medicina chinesa e o paciente só a cada dia melhorando mais, tá bom? Então, coloque lá depressão, estagnação do fígado com deficiência do baço, lombalgia com infertilidade, deficiência de yang do rim. Faça esse paralelo e com isso seu tratamento vai evoluir muito mais. 19º item, princípio de tratamento. Agora o que eu vou fazer? Tonificar o yang do rim, aquecer o baço, circular o fígado. Escreve lá no princípio de tratamento. Indicação, dietética chinesa, moxa, tuiná. Qual técnica eu vou usar? Acupuntura. Você pode escolher qual técnica você tem habilidade. Se você é acupunturista, trabalhe com a seleção de pontos de agulha. Se você não é, trabalhe com a dietética, com a moxa. Principalmente, independente da técnica que você utilize, oriente. O mais importante de todo o tratamento da medicina chinesa chama-se orientação. Agora, com essa ordem, você conhece o que é perverso, o que é pleno, o que é patógeno, o que é um grande agressor. Uma orientação, às vezes, que eu dou a um paciente, quando a palavra é verdadeira e precisa, muda totalmente o presente e o futuro do paciente. Vários pacientes, Raquel, quando eu parei de tomar iogurte derivados de leite, o que não faz mal para todo mundo, tá bom? Cuidado. Pacientes com umidade, catarro, asma, deficiência do baço, só em mudar a alimentação, seca toda a mucosidade. Melhorei 100%. Nossa, quando eu diminui meu trabalho, quando eu voltei a me apaixonar, quando eu aprendi a dizer não, o paciente não sabe qual é o perverso, mas nós, profissionais de medicina chinesa, conhecemos todos os perversos desse planeta, de 1 a 100, de 1 a 10 mil. Portanto, oriente. Baseado nessa ordem, oriente o que o paciente mais quer do seu atendimento. É uma boa orientação. Indicação, mudança de hábitos. Tem uma paciente, para fechar esse vídeo, uma paciente que eu atendi uma vez, contida, com um monte de mágoa, arrependimento, com péssimos hábitos, tomava café da manhã às 11 da manhã, há anos sem exercício físico, e eu comecei a orientá-la, pedi para ela se abrir, para ela entrar em contato com as pessoas que ama, voltar ao afeto. Foi uma paciente que eu orientei de forma muito criteriosa. Dentro da evolução semanal, né, que é o 21º item, um dia ela falou assim para mim: Raquel, eu vim aqui me tratar com você, eu achei que eu fosse receber uns pontos, que eu fosse receber um tratamento e sair daqui calma. Nunca imaginei que a medicina chinesa ensinasse a pensar. Nunca imaginei. Foi muito interessante. Esse dia foi emocionante. Ela falou: nunca imaginei que a medicina chinesa me ensinasse a sentir. Há anos eu não sinto. Há anos eu não sei o que é me alegrar. Nunca imaginei que a medicina chinesa me ensinasse a comer bem, me ensinasse a caminhar, a pegar sol. Nunca imaginei que esses itens fossem importantes para estimular a minha defesa e que isso tenha a ver com a minha depressão. Ela tinha pânico e depressão. Hoje eu sou uma pessoa diferente, porque eu segui cada orientação. Eu vi que o tratamento, 50% sou eu. Eu sempre falando com ela, eu dizia assim: olha, 50% eu faço, 50% é você, para que nós possamos nos encontrar e o resultado vir. E ela falou: antes de eu me tratar, eu esqueci muitas coisas do meu passado para não sofrer. E hoje eu vi como é importante aceitar o meu passado. Antes de eu me tratar, eu não lembrava do que eu gosto.
esqueci durante muitos anos o que eu gosto, mas hoje, a cada dia da minha vida, eu acordo e falo, eu vou fazer algo que eu gosto. Nossa, esse tratamento foi muito tempo atrás, mas a partir desse tratamento, eu comecei a ter cuidado com cada palavra que eu falo com meus pacientes, porque a palavra tem muita força. A sua orientação muda a trajetória totalmente, porque o paciente recebe o esclarecimento, a consciência de onde está a verdadeira força, de onde está a saúde, a coragem, a capacidade de sonhar e a imunidade. Que essa ordem aqui seja útil para você, como foi para mim, e para vários profissionais que eu presto serviço hoje, que utilizam, interrogando cada item, modificando onde o paciente dorme, com quem ele se relaciona, como ele acorda. Tudo que você fala pode mudar totalmente a qualidade da defesa e a força do ataque. Quanto maior a força de quem defende o paciente, melhor a capacidade do perverso agredir. Que esse vídeo chegue exatamente aos ouvidos do seu paciente. Apele, que sua mão toque diferente quem você atende, que você utilize, pesquise aí o que é moxa, o que é dietética, e que a cada dia essa ordem seja mantida no seu consultório e na sua vida. Que você utilize também algo na sua vida pessoal. Mudamos como pessoa e dessa forma somos profissionais a cada dia de maior excelência. Seguindo essa ordem, você vai ter a cada dia mais autoridade na sua área, vai chegar a ser uma referência na sua área. Os pacientes que vão indicar o seu trabalho, naturalmente, porque você vai se comprometer a cada dia com a verdade e com a metodologia de 4.000 anos. Boa prática, boa pesquisa e a cada dia, sempre, ordem das regras de ouro, ordem dos livros antigos. Um beijo bem grande, uma excelente prática clínica para você. Dúvidas, por gentileza, aqui abaixo desse vídeo, cada uma, qual parte você mais gostou, fez sentido, não fez, vai aplicar, vamos juntos mudar a medicina chinesa a partir do nosso consultório, tá bom? Leve à frente, compartilhe, um grande abraço, saúde e ótimo tratamento para você.